Olá, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para esse estudo bíblico. Saudade de vocês, tá? Muito bem. Hoje, como vocês viram, o tema aí é muito importante. Afinal de contas, ainda estamos aqui na Terra e precisamos nos relacionar. Isso. Vamos falar um pouco sobre relacionamento interpessoal, que é muito importante no dia a dia para a nossa vida. Apesar de no banner estar um texto do capítulo 2 de Gênesis, eu quero ler hoje com vocês o capítulo 4 do Evangelho de João, aquele encontro muito conhecido com a mulher samaritana. Vamos ler comigo a partir do versículo 3. O texto diz: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase hora sexta. E o texto continua: Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço. O poço é fundo, onde pois tens a água da vida? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber da água, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não tenha aqui, e que não venha aqui tirá-la. E Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar? E aí Jesus disse: Mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que sabes, nós adoramos o que sabemos. Vós adorareis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se
de que estivesse falando com a mulher samaritana. Nenhum deles disse nada, porque nem sequer perguntaram. E por que ele falava com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Amém, queridos? Bom, é uma leitura um pouco longa. Eu, na verdade, passei um pouco do ponto onde eu gostaria de ir como limite, mas essa história, essa narrativa bíblica é muito emblemática, né? Muito verdadeira. Nós estamos vendo o momento em que Jesus para pedir água a uma mulher samaritana, e como o próprio texto diz que os samaritanos não se relacionavam, não conversavam com os judeus. Não sei se você sabe, mas até hoje é assim por lá, viu? Até hoje. Mas Jesus encontrou uma oportunidade de quebrar paradigmas, de quebrar conceitos e também preconceitos que havia nessa relação entre judeus e samaritanos. Então, nós entendemos que Jesus é o maior modelo de relação interpessoal. Eu poderia pegar o apóstolo Paulo, entre outros, mas o modelo de Jesus é o modelo principal, é aquele que nos ensina com atitudes e não apenas com palavras. E é com esse texto que eu quero caminhar aqui sobre esse tema, irmãos, porque os resultados, ou o resultado, não foi apenas de que aquela mulher pudesse ter a experiência com o verdadeiro Cristo, com aquele que ela estava, ou eles estavam esperando, que ainda viria para anunciar. Estava diante dela aquele que era o Salvador. E essa conversa, ele chega a dizer detalhes a respeito do relacionamento que ela tinha até com o marido de outra mulher. Fato esse que, na resposta dela, ele deixou claro que ela teve e falou a verdade para ele. Talvez isso tenha sido algumas das razões pelas quais os resultados foram tão bons, né? A gente já aprende aí que numa relação interpessoal ela precisa ser verdadeira no diálogo, na conversa, nessa relação. É emblemático isso. Toda relação interpessoal, para que ela prossiga, para que ela perdure, para que ela consiga sobreviver por muito tempo, é preciso haver sinceridade, verdades, até aquelas que às vezes doem um pouco, né? Mas essas verdades, que às vezes até doem um pouco, como eu estou dizendo, elas servem para nos firmar mais, para abrir os nossos olhos, né? No meu caso aqui eu já tenho um olho muito graúdo, mas a gente está falando aqui de enxergar melhor as coisas, de uma outra maneira ou de um outro ângulo, tá bom? Então, essas relações interpessoais no ministério de Jesus é um dos temas que merecem bastante atenção e de olhar especial. Pelo menos eu vejo aqui duas razões. A primeira, ela diz respeito à dificuldade, ou às dificuldades muito comum que as pessoas elas encontram hoje para criarem ou desenvolverem e até manterem relacionamentos saudáveis e significativos. Então, é por isso que a gente precisa manter isso. A gente, às vezes, sequer imagina que uma boa relação de amizade e até de casais, onde um tempo a gente vê um relacionamento tão bom, né, e jamais imaginaríamos que por um momento, ou talvez a situação atual, eles romperam, eles acabaram com o relacionamento, houve fragilidade de um lado, houve a intempérie do outro, né, o temperamento, vamos colocar assim, do outro que é mais incisivo, que é mais forte, e nessa relação a gente tem que ter esses cuidados, né? Então, a primeira razão é a dificuldade que muitas pessoas têm, né, e passa a ser comum, né, de desenvolver essas relações, né? E tem várias vertentes, tem a questão da timidez,
tem a questão da insegurança, de decepções que já houve no passado, de amizade, de relacionamento. As pessoas ficam acuadas, com medo de se relacionar através da amizade, né? E quando é a questão de um relacionamento de casais, ou de namoro, ou de noivado, a coisa, né, também, algumas pessoas têm traumas na vida e não querem. Então, há essa necessidade hoje de falarmos sobre isso, porque eu sei que existe pelo menos essas duas razões, né? A primeira é, como eu disse, a dificuldade que muitas pessoas têm de se relacionar por vários motivos. Eu coloquei aqui apenas um, mas o segundo motivo, e que às vezes se torna justificável, é a tendência que algumas pessoas adotam por alguns, até cristãos, né, infelizmente, de se privarem de se relacionar até com pessoas fora da comunidade cristã, sob o pretexto de que não pode ter aproximação com aqueles que não são cristãos ou que não professam a fé. Eu não vejo isso, e o texto que eu peguei como base para mostrar isso mostra exatamente o contrário. Eu estou citando que há pelo menos duas dificuldades de pessoas entrarem num relacionamento com outras pessoas, nesse relacionamento que eu estou falando interpessoal, que é o relacionamento que existe entre pessoas ou mais de uma pessoa, tá? As pessoas estão deixando de adotarem essa questão do conceito de que entender que todos somos iguais. Então, as pessoas só querem se relacionar por causa do nome da pessoa, por interesse, seja ele quais forem. Tem gente que vive nessa agonia, né, de ter problemas no relacionamento por causa desse interesse. Aí com certeza vai dar errado, vai chegar um momento que não vai ser mais possível. E eu vejo de alguns líderes, dentro do nosso contexto evangélico, o desejo sempre de proibir as pessoas de se relacionar. Quando eu estou falando de se relacionar, não estou falando da parte de namoro, noivado e casamento. Estou falando de amizade, de se aproximar, de conversar, de conhecer outra pessoa, de formar uma amizade. Então, tem pessoas que acham que tem que viver enclausulado, se pudesse criar uma bolha e viver dentro dessa bolha para não se relacionar com ninguém, para não se contaminar. Talvez seja esse alguns dos motivos que as pessoas também não querem viver um relacionamento interpessoal. Então, a finalidade desse estudo, ela tem o sentido de abordar o relacionamento interpessoal, né, que é, como eu já disse, uma relação entre duas ou mais pessoas. Então, esse estudo, ele tem esse sentido de marcar, pelo menos dentro do contexto onde ele está inserido, e podendo ser tanto utilizado, o que a gente vai falar aqui, tanto no ambiente da família, da escola, do trabalho e da comunidade cristã e não cristã, que você precisa se relacionar para conhecer melhor as pessoas. Então queremos tomar como base o que Jesus nos ensinou, o exemplo dele. A vida de Jesus é a coisa importante. E esse modelo que é infalível, a maneira, os métodos que ele utiliza, a gente pode abordar também, ele lidava com as pessoas de todos os tipos, das mais diferentes situações. Então, tanto fazia ele se aproximar de pessoas como enfermas, mendigos, leprosos, idosos, crianças, e tantos quantos chegavam até ele precisavam. E outra coisa, dentro desse contexto, ele atraía pessoas para estar com ele. Ele via, ou melhor, as pessoas viam ou sentiam o desejo de estar junto. E aqui já lanço uma pergunta: será que as pessoas que estão dentro do teu contexto familiar, social, cristão ou não, na escola, seja em qualquer ambiente, as pessoas se sentem atraídos para estar com você, ou você é o tipo de pessoa que ninguém quer se relacionar, que ninguém quer conversar, que ninguém quer dialogar? É preciso rever os seus conceitos, né? Às vezes há uma prepotência, às vezes há uma arrogância, às vezes há uma axiologia na mente que isso afasta as pessoas.
né? Bom, tem outras coisas? Tem, mas aí são coisas subjetivas, né? Por exemplo, mau hálito que pode ser tratado, odor, essas coisas são subjetivas, mas eu estou falando de pessoas que são e devem ser agradáveis, né? No relacionamento com outras pessoas, que eu tenho certeza que sendo agradáveis, sendo inteligentes, no sentido de desejar se aproximar e viver bem uma relação, você vai conviver por muitos anos, né, com outras pessoas dentro de uma relação interpessoal. Mas Jesus, em sua missão, ele enfatizou a necessidade do amor de Deus, colocou à disposição do homem perdido. Então, a prática desse amor se dá por meios dos relacionamentos. Como é que você vai conseguir demonstrar o amor de Deus na sua vida se você se posiciona com um desejo de não se relacionar com ninguém? Está pensando que sua igreja é perfeita? Está pensando que você é perfeito? Você está pensando que a sua família é 100% perfeita? Não existe esse nível de 100% de perfeição. Estamos nesse processo ainda, então não existe igreja perfeita, não existe família perfeita, não existe. Nós estamos a cada dia buscando botar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós fazemos isso, as coisas melhoram, as coisas mudam, as coisas tendem a ficar melhor dentro desse contexto de relacionamento. Então, eu acredito que também por isso, né, o verbo, que é Jesus, ele se tornou carne e assumiu a forma humana através da sua encarnação e habitou entre nós. Está lá, João 1, capítulo 1, versículo 14, fala sobre isso. Então, em Jesus estão presentes alguns princípios que nos ajudam a estabelecer relacionamentos verdadeiros, até o amor. Muitas vezes esse amor que é tão descarente, né? Ou ainda há outras duas, pelo menos, né? Que é a empatia, que está aí correlacionada, e a acessibilidade, né? A empatia eu pincelei aqui, mas eu vou entrar mais em detalhe agora. Essa questão de empatia, ele é um termo que significa habilidade psicológica que possibilita uma pessoa a compreender os sentimentos e as emoções experimentadas por outro indivíduo. Veja que frase enorme para dizer a você que empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, ou buscar isso, né? É também a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, né? Dor, alegria, caso estivesse vivendo na mesma situação. Quantas pessoas a gente, por exemplo, ouve reportagem de injustiças, de assassinato, de dor de mãe que perde filhos, dos pais, da esposa, da família que se desfacela. São situações que, quando nós assistimos, quando nós conhecemos ou vemos, nós percebemos que essas coisas comovem o nosso coração e a gente acaba tendo empatia, e é o ato de se colocar no lugar do outro e também sentir o que o outro sente, tá bom? Então, nós encontramos dentro do termo, dentro da palavra compaixão, que tem significado semelhante a pelo menos sofrer com. Se a gente quisesse colocar uma ou duas palavras ou uma palavra para simplificar o que é empatia, é sofrer com o outro. Então, eu tenho empatia por fulano, então o que ele sente eu também sinto. Então, devemos ter essa empatia, tá? Com outras pessoas. Então, os evangelhos estão recheados com essas virtudes que Jesus colocou como meio de modelo para ensinar. Então, por exemplo, abrindo a Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 15, olha só o que esse texto diz. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe.
que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a o Senhor, o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E a jovem se assentou-se e começou a falar, e entregou Jesus a ela, a sua mãe. Gente, olha o que é que o texto diz. Quando Jesus percebe a dor daquela mãe pela perda da filha, e era viúva, Jesus moveu-se de íntima compaixão, que é exatamente esse sentido. Ele moveu-se de íntima compaixão ao sentir a mesma dor, a dor de um pai, a dor de uma mãe em aflição, com um filho que estava à beira da morte. O Senhor, ele declarou: vai, teu filho vive. Lembra do texto, por exemplo, de João Evangelho, no capítulo 4 e versículo 50, está escrito assim: Jesus disse-lhe: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. E o resultado é que aquele filho daquele homem, que já é uma outra situação, também foi ressuscitado, foi livre do seu mal. Então, esse exemplo de Jesus de se colocar e ter compaixão pelas pessoas, e é o que a gente pode simplificar por empatia, é uma coisa que a gente precisa aprender como cristãos, colocar em prática. Afinal de contas, ser cristão significa ser discípulo de Cristo e, de alguma forma, tentar se aproximar de coisas, de atos que Jesus fez. Claro, talvez não seja possível tudo, mas pelo menos a gente aprende com quem tem exemplo para dar. Tá bom? Eu disse a vocês que pelo menos havia, além do amor, havia a questão da empatia e há também a questão da acessibilidade. Gente, quantas e quantas vezes, gente, eu vejo pessoas que têm o seu cargo eclesiástico, sua função na igreja, até autoridade secular, e que torna difícil o acesso das pessoas. Agora não, depois eu vejo, não me importune, coisa desse tipo. Com Jesus não houve isso. Então, ele era acessível às pessoas. Embora ele fosse um líder profundamente ocupado com a missão do reino de Deus, Jesus sempre se mostrou acessível. Qualquer indivíduo, indistintamente, podia chegar à sua presença e desfrutar de momentos de conversão ou de conversação também com Jesus. Bom, essa questão da acessibilidade, ou a pessoa se tornar acessível, é a pessoa se dispor, é a pessoa não criar dificuldades para que outras se aproximem. Tem tanta gente fazendo isso. Olha, já que a gente está dentro de um contexto evangélico, gospel, a gente ouve histórias por exemplo, de igrejas muito grandes, e que quando o líder da igreja se dirige até o lugar onde é costume dele ou da família dele sentar-se durante o culto, seja púlpito ou seja em volta do púlpito, tem história de seguranças percorrendo ao lado, para criar dificuldade das pessoas se aproximar, líder que as pessoas, infelizmente tem pessoas que não gostam muito de se aproximar do líder, já vê aquilo como uma forma de idolatria. Isso é até bom ser pensado dessa forma, mas se aproximar numa necessidade, pedir um conselho,
E tem histórias de pastores que quando chegam na igreja tem uma garagem especial, tem uma escada única para ele, para subir. Quando ele subir já aparecer no púlpito, e ninguém, absolutamente ninguém, tem acesso a falar de frente com ele, a conversar, a perguntar as coisas. Oh, gente, Jesus não fazia isso. Jesus era encontrado entre os samaritanos, como foi o caso da mulher samaritana. Vocês lembram que Jesus se aproximou de Zaqueu, publicano, lá em Lucas capítulo 19, está escrito isso, né? O publicano, Zaqueu, que era um homem que praticamente era talvez até outras pessoas não gostassem dele, e nem por isso Jesus se afastou, se aproximou, conversou com ele. Temos a história muito conhecida, né, de crianças que Jesus conduzia ou permitia que chegassem até ele. Mateus 19:13 fala sobre isso. Uma mulher Cirino-Fenícia, lembra a mulher Cirino-Fenícia lá em Mateus 15:21, né? O próprio Nicodemos, que era um líder religioso da época, João capítulo 3, versículo de 1 a 20, fala sobre esses momentos onde Jesus permitiu-se que as pessoas viessem até ele com as suas necessidades, né? Lembra da mulher do fluxo de sangue, onde, apesar da multidão, apesar de todos aqueles que cercavam a mulher, né, e alguém grita para ela dizendo: não interrompa o mestre, não atrapalhe a caminhada dele, talvez, mas mesmo assim ela conseguiu entre a multidão tocar apenas as suas vestes. Veja como o poder da fé diante da necessidade pôde ser percebido por Jesus de maneira diferente. Afinal de contas, todos ali estavam próximos dela, ou melhor, dele, naquela ocasião, tá? De Lucas 8. E a gente percebe que nessa história essa mulher apenas toca com fé na orla do vestido de Jesus e ela é curada imediatamente, né? Um fluxo de sangue de muitos anos, mas o texto deixa claro que ao tocar o fluxo foi estancado. E Jesus, ele se volta para os discípulos e pergunta: quem me tocou? Você acha que Jesus não sabia? Claro que ele sabia, mas ele precisava ouvir a confissão daquela mulher. E aí, né, quando ela confessa para ele que foi ela, talvez alguns que estavam ali próximos, né, tenham olhado com um olhar de repúdio, mas Jesus sempre se tornava acessível às pessoas. Pelo menos esses são alguns exemplos de como o Senhor e suas relações sociais, ele mantinha as pontes de acesso à sua pessoa. Então ele não criava dificuldade, ele não criava bloqueio, gente, de forma nenhuma. Jesus sempre se dispôs a, dentro da necessidade das pessoas, ajudar, a curar enfermos. Jesus curou pessoas que também, ao aproximar-se dele, em multidões, em lugares como outros, ele também alcançou essas pessoas porque ele se tornou acessível a essas pessoas. É evidente que em alguns momentos ele preferia estar recolhido para a oração, para estar com os discípulos ensinando. Então são fatos que, apesar da liderança dele, mas ele gostava, ele estava entre os pecadores, ele estava entre os publicanos, ele estava entre, não fazendo o que eles faziam, mas pelo menos mostrando-se como pessoa que estava ali, não vinda de qualquer lugar, mas vinda do Pai, para ter a oportunidade de expressar o milagre que tinha em sua vida para ser outras pessoas beneficiadas. Então, a questão de relacionar-se, ela faz parte da dinâmica da vida. Gente, não se isole. Hoje nós estamos vivendo um momento de isolamento social, né? E aí tem pessoas que já estão achando maravilhoso demais, mas eu tenho certeza que eu estou falando com algumas pessoas aqui que estão dizendo: pastor, eu não suporto estar em casa, eu tenho que ver pessoas, eu tenho que falar com pessoas. Pois bem, isso é possível. Infelizmente, por enquanto está sendo aqui, através desse meio de comunicação. Então, nos cultos da igreja, nós estamos vendo pessoas, nós estamos falando com pessoas. Então, crie
ambiente de bom relacionamento com pessoas, né? Relacionamentos interpessoais. E tem muita gente se bloqueando por conta desse momento, mas nada disso. Usa o WhatsApp, usa as redes sociais para conversar e se relacionar, sabendo que não é a mesma coisa, mas pelo menos você está conversando e pelo menos procurando relacionamento com pessoas de maneira interpessoal, tá? Isso tem trazido para a gente, às vezes, resultados que até a gente não queria, né? É uma impossibilidade pensar na vida à parte sem ter relacionamentos interpessoais. É complicado, não dá para ver isolado, né? Tem gente que ama viver sozinho, talvez por ser tão difícil com os relacionamentos com pessoas que preferem ficar sozinho, mas cada caso é um caso, há de se discutir. Então, Jesus, ao nos criar, nos fez seres sociáveis, com a capacidade de interagir uma com a outra. Converse, dialogue. Algumas pessoas você vai se expor, não da sua intimidade, mas você vai confessar alguma coisa, porque são pessoas que se tornam amigos seus. Então Jesus nos colocou na terra para nós interagirmos com os nossos próximos e de também nós estabelecermos um relacionamento ou relacionamentos relevantes. A pessoa que evita relacionar-se socialmente e se surge contra a sabedoria divina, né? Não, eu não vou, não. Deus te colocou para você se relacionar. Não adianta criar essa parede, porque muitas vezes acaba ficando privado das bênçãos da interação social. Sim, tem bênção? Claro que tem. Quantas pessoas acabam ajudando outras porque acabam descobrindo os problemas ou as dificuldades que outros passam, né? Talvez você, se não falasse, ninguém poderia te ajudar. Mas fale, converse. Claro que você não vai sair por aí dizendo tudo sobre a sua vida, mas as pessoas próximas, você fale, se relacione, né? Porque o próprio Deus, em relação à sua Trindade, nos mostra a importância desse tema. Ele nos dá um modelo de relacionamento interpessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Em sua encarnação, o próprio Jesus, ele evidenciou princípios eficazes e que nos ajudam a estabelecer e manter relacionamentos construtivos. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos ser gratos ao Senhor por nos proporcionar os amigos e as pessoas que estão à nossa volta e que acabam se tornando pessoas significativas na nossa vida e na nossa existência, né? Eu tenho aqui, estou expondo para vocês que eu perdi um amigo que era para todo tipo de conversa, assuntos teológicos, assuntos pessoais. A gente era parceiro, né? Eu sinto muita falta do meu amigo Severino José, sinto muita falta, porque ele vinha aqui em casa, a gente passava a hora, ele jantava comigo, ia na casa dele, a gente brincava, era uma maravilha. Então eu estou colocando para vocês isso dessa forma, tá? E é muito importante a gente saber disso. É por isso que adianta uma igreja aberta se não tem pessoas para ir à igreja e a liderança se tornar acessível a essas pessoas. Então é muito bom isso, tá bom? Então vou encerrar com o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 6. Talvez você diga, pastor, não tem nada a ver com o que a gente falou, mas eu preciso deixar esse texto. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe é dada, peça a Deus, porém, com fé, nada de dúvida,
porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para a outra parte. Onde é que eu quero chegar com isso? Dentro de um relacionamento de amizade, o que uma parte faz para a outra nunca deve ser lançado em rosto. O que você faz para mim, eu acredito que é uma forma de que Deus se utiliza da tua vida, de coisas que você tem para abençoar outras pessoas. Então, um favor que foi feito, um benefício que foi concedido, dentro do contexto cristão, nós precisamos aprender que quem está no controle dessas ações é Deus, porque isso vai dando certo. Então não há mérito para quem deu, não há mérito para quem recebe dentro dessa relação cristã na igreja. O mérito é apenas de Deus. Quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, eu fui recebido na igreja pelos meus irmãos, pela minha liderança, fizeram muito por mim, muito, me ajudaram bastante. E isso não pode ser moeda de troca, não pode ser motivo de reclamação, não pode ser instrumento para que eu possa reclamar a necessidade de receber também do mesmo jeito. Tá? Eu estou encerrando com talvez um assunto que você está achando diferente, mas também para consolidar a necessidade de que numa relação de amizade interpessoal, as relações cristãs, tudo que acontece quando Deus te usa para abençoar outra pessoa, se você ficar esperando em troca dessa pessoa, você vai ter decepção. Mas se você, quando espera em Deus, quando você faz isso para agradar também a Deus, ou para cumprir aquilo que já nos foi dado como missão, isso é louvável diante de Deus, tá bom? Então, eu vejo lá no capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele traz uma relação de pessoas, de cooperadores, homens, mulheres, e ele faz agradecimento a esses irmãos, porque um dia o ajudaram. E eu acredito que esses irmãos não precisaram lançar em rosto a ajuda que foi dada. Então, quer ajudar alguém, ajude, mas não peça nada em troca. Tá? Na relação de amizade, acho que o que está mais emblemático e necessário nessa relação é viver a verdade, ser sinceros. Esse é um princípio, de sinceridade, tá? Mas saiba, de vez por outras pode acontecer alguma decepção, sim, tá? Mas eu acredito que isso aí também tem a fraqueza da pessoa, tem Satanás que pode se aproveitar dessa situação, mas que eu e você, a gente possa lembrar da importância da relação interpessoal com as pessoas. Deus se agrada sim disso, tá? Então, só para lembrar e para reafirmar aquilo que já foi dito aqui, é de que Deus, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ele criou o homem para se relacionar, para viver um momento de comunhão com pessoas, de relação com pessoas, de amizades interpessoais. Tá? Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E eu quero orar nesse momento com você, porque talvez você se identificou: pastor, eu estou precisando melhorar na minha relação interpessoal. Então, se você quer isso agora, eu quero convidar você para orar comigo agora, em nome de Jesus. Vamos orar, falar com Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele sempre está pronto a nos ajudar, Momento nos de conceder oração. vitória. Deus é fiel. Pai querido e amado, quero te louvar por esse privilégio. Quero te louvar por este momento tão precioso, Senhor, de aprendermos
juntos com a Tua palavra, Senhor. Que Tu és e sempre serás aquele que está nos dando vitória, aquele que está nos assistindo nas nossas necessidades, aquele que está nessa relação contigo, conosco, nessa relação, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa nossas relações de amizades, seja na família, seja em casa, né? Como já disse, família, no meio de ambientes escolares, na sociedade, em todas as amizades, que a gente possa preservar essas amizades, que a gente possa desfrutar dos privilégios de obedecer aquilo que o Senhor nos ensina através do seu exemplo. Quero te louvar, Deus, porque Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és aquele que sempre está disposto a ajudar o ser humano e ajudar esse ser humano a viver uma vida melhor. Te louvo por este momento e peço bênçãos de vitória e de paz sobre todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você e toda a sua família.